Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos 15, 28. Restauração em novo tempo. Eu, pastor Arielbert Falcão, entendo que não só o indivíduo, mas todo grupo é narcísico. Todo grupo se defende. Isso é normal e muito comum. O que não é normal e comum é que essa defesa seja em detrimento do outro. O bom senso, a ética, são sinônimos também de restauração. Então, toda a minha história dentro da obra da restauração, ela começou dentro da Convenção das Igrejas Militantes na obra da restauração. E foi uma época muito boa, uma época assim, de muito aprendizado. O ambiente era muito bom, era muito interessante estar dentro daquele contexto da obra. No entanto, o tempo foi passando e a gente desejou assim algo mais. A gente entendia que a gente tinha capacidade de desenvolver, de crescer um pouco mais, de conquistar mais espaços, né? Então a gente começou a propor algumas mudanças. Eu me lembro que uma das mudanças que a gente intensificou muito e conversou muito a respeito foi a questão do mandato limitado para o presidente. Quer dizer, o presidente ele teria direito a uma eleição e apenas uma reeleição. E a gente bateu muito naquela tecla, né? E as pessoas começaram a endossar aquele nosso pensamento. Uma outra coisa interessante que a gente buscava era a criação da ordem de pastores, porque a gente queria tirar um pouco do poder que estava concentrado no presidente da convenção. A gente achava que se a gente discutisse um pouco mais das ideias, né, a gente poderia tornar a convenção naquele momento mais participativa. Porém, o tempo passou e esses pastores que absorveram essa ideia, eles começaram a entender que naquele contexto, naquele cenário, essas mudanças seriam muito improváveis, porque ficou cultural aquilo tudo, né? Então, a gente começou a perceber que aquele nosso desejo de crescimento, naquele cenário daquela convenção das igrejas militantes, na obra da restauração, seria muito inviável. Havia um grupo específico de pastores que insistiram nessas mudanças. A gente ficava, na hora das recreações, a gente ficava conversando e insistindo que aquele contexto merecia um avanço maior, né? E esse grupo de pastores específicos são os pastores que estão conosco hoje, né?
pastor Luiz Fernando teve um papel extraordinário. Hoje, que é pastor, né, que está com a gente, é o pastor Daniel Leite, que é o pastor da igreja em Edson Passos. O pastor Luiz Fernando representava a igreja em Comendador Soares e representa até hoje. O pastor Wellington Antunes, né, que na época não presidia a igreja, mas ele participava intensivamente com a gente desses nossos projetos de avanço, né, e representava a igreja em Vila Bela Vista, que hoje é conhecida mais como igreja em Itaúna, né. A igreja em Piabetá, que naquele momento passou a ser igreja em Fragoso, né, que foi uma igreja filiada à Convenção das Igrejas Militantes na obra de restauração que eu pastoreava naquele contexto, e foram esses pastores que nos ajudaram, né, a construir toda a ideia, né, toda a engrenagem da Apoiorte hoje. A Apoiorte chegou em um momento muito relevante no cenário das igrejas em obra de restauração, porque nós ansiávamos muito intensamente por uma administração que fosse mais humanista, que abraçasse mais as igrejas, os pastores e não interferisse na sua soberania, na sua autonomia. E nesse momento que a Apoiorte chega, apresentando essa possibilidade, essa característica que elevaria, né, e levaria ao crescimento do contexto de obra de restauração no Brasil. Isso trouxe muita expectativa e perspectiva de um bom começo para o que se diz a respeito de obra de restauração no Brasil. Na época, né, houve uma proposta da Apoiorte, que a Apoiorte estava surgindo, né, e uma proposta muito promissora para a igreja, né? O ministério, logo de início, achou muito interessante e foi levado à igreja. A igreja concordou também da gente estar mudando, né, para a Apoiorte. Isso foi algo assim, na época foi de fundamental importância, né? Logo após isso a igreja cresceu, teve muitas conquistas, né? A visão da Apoiorte era uma visão bem ampla. E isso favoreceu para a igreja, foi maravilhoso. Uma das motivações, né, que me levou a sair da convenção onde nós pertencíamos foi que sentíamos, né, que deveríamos ter uma renovação. Eu penso que de períodos em períodos, de anos em anos, de décadas em décadas, é necessário que se haja mudanças. Não mudanças na parte doutrinária, né, mas naquilo que nós podemos entender e que a nossa compreensão possa nos levar a uma transformação, como diz as Escrituras. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então essa foi uma das razões pelas quais, né, a Igreja Comendador Soares, né, decidiu, né, se afastar um pouco da convenção onde éramos filiados e caminharmos, né, e a princípio seria caminharmos somente nós. Mas achei por bem, né, que melhor é andar dois juntos, né, do que um só. Então essa é uma das motivações, né, uma das razões que hoje nós fazemos parte, melhor dizendo, né, da Apoiorte, né, essa associação maravilhosa, né, que tem crescido e nós temos crescido também juntamente com a associação. A igreja de Itaúna, em São Gonçalo, quando ela conheceu a Apoiorte, ela entendeu a proposta, que na verdade veio para tirar uma certa pressão que a igreja vivia administrativamente, e isso no contexto histórico da igreja, que já existia, já tinha um certo peso em se tratando de obra de restauração. Essa igreja, a nossa igreja aqui,
ela viveu isso com muita intensidade. A igreja recepcionou com muita alegria a Apoiorte e as propostas que a Apoiorte trouxe, tanto pelo que a Apoiorte pôde oferecer no sentido de soberania, de não tocar na sua administração local, quanto nas propostas de crescimento também para a igreja, de envolvimento na associação. A igreja acatou, a igreja abraçou isso com muita intensidade. Ficou muito comum o texto de Atos 3:21 ser usado como texto áureo do projeto da restauração da igreja militante no Brasil. Entretanto, foi em Atos 15:28 que os primeiros líderes da associação fundamentaram sua existência. O capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, na verdade, é o desfecho de uma complexidade que existia entre o apóstolo Paulo e o colégio apostólico. Atos capítulo 15 representa a conclusão de vários embates, né, que havia naquele momento na pregação de Paulo, paralelo ao colégio apostólico. O primeiro apóstolo a ser convidado para pregar aos gentios, na verdade, não foi Paulo, foi Pedro, né? O Senhor chama Pedro, né, arrebata os sentidos dele, abre um lençol com vários tipos de animais, lá naquele terraço, né, que ficou muito emblemático em Atos dos Apóstolos. Aí da casa de Cornélio, quando o Espírito Santo desce e movimenta com o coração de Cornélio, ele não consegue entender, de olhar e ver um gentio, alguém que não fazia parte daquela linhagem judaica, receber aqueles presentes, aqueles privilégios que ele só estava acostumado a ver por meio de um judeu, né? Ele vai até a igreja, tenta se justificar a igreja por ter presenciado o Espírito Santo movimentar com um romano, né? um centurião romano, e não ter feito nada, não ter feito a intervenção, né, que eles costumavam a fazer quando via alguém fora da linhagem judaica a ter os mesmos privilégios do que um judeu. Então ele tenta se justificar, mas não teve jeito. No entanto, ele não consegue sair dessa bolha, dessa caixinha, desse verniz judaizante que ainda envolvia a igreja, mesmo depois do Calvário. Então o que acontece? O Senhor traz o apóstolo Paulo, converte o apóstolo Paulo no caminho de Damasco, e após essa conversão, após esse encontro, né, de Paulo com o Senhor Jesus, Paulo é designado a pregar à igreja gentílica, aos povos gentios. Mas essa pregação de Paulo, né, começou a gerar conflitos no colégio apostólico. Quem é leitor da Bíblia, quem lê as Escrituras, pode ver Paulo o tempo todo se justificando. Ele diz: se eu não sou apóstolo para eles, eu sou apóstolo para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado. Quando ele diz: se eu não sou apóstolo para eles quem? É o colégio apostólico, né? Quando ele diz: eu sou apóstolo não da parte dos homens, que homens são esses? O colégio apostólico. Por quê? Porque Paulo começou a pregar e dizer aos gentios que não tinha necessidade de, após a conversão a Cristo, eles se circuncidarem e se proselitarem e se tornarem judeus. Paulo diz que a cruz de Cristo era suficiente para fazê-los crentes em Jesus Cristo, sem precisar fazer parte da comunidade judaica. Então, Atos capítulo 15 é o desfecho dessa complexidade. Na Assembleia, Pedro toma a palavra e diz categoricamente, diretamente, que eles estão sendo extremistas, que eles estão exagerando, né, naquelas exigências. Inclusive, ele diz que nem eles e nem os pais conseguiram cumprir o que eles estavam exigindo para os gentios, né? Então, tinha que ter uma flexibilidade, um respeito às tradições, às culturas, né, daquele momento. É nesse momento aqui que a Apoiorte se encontra. A Apoiorte se encontrou foi aqui. Existe meios, compartimentos, fragmentos de culturas religiosas no Brasil que tornou difícil a comunicação e a comunhão evangélica dentro do nosso país em torno da obra da restauração.
É um grupinho que vê dessa forma, outro grupinho que vê de outra forma. Então a Poiort entendeu que é possível respeitar a cultura e a tradição de cada contexto específico da obra e vivermos juntos. Quer dizer, nós fizemos uma distinção do que é unidade e uniformidade. Nós entendemos que nem sempre estar uniforme significa estar unidos. Agora, nós entendemos que a unidade pode provocar a uniformidade sem aquela forçação de barra, produzindo no interior de cada igreja, de cada ministro e de cada liderança. Finalizando, Tiago, tomando a palavra, naquela temperatura exacerbada que estava naquela assembleia, ele toma a palavra e diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. E o que eram coisas necessárias? Vamos respeitar os gentios. Eles não têm esse costume de se circuncidar e de guardar o sábado. Isso foi um pacto que Deus fez com a gente. Nós somos judeus. Deus fez esse pacto com a gente. Eles não fizeram parte desse pacto. Então vamos respeitar. Vamos nos abster da carne sufocada, da prostituição, do sangue, e vamos recebê-los como os nossos irmãos na igreja. Então, eles liberaram o apóstolo Paulo e a partir daquele momento ficou legal. O apóstolo Paulo pregou com legalidade o evangelho aos gentios. Mais tarde, o apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, ele meio que faz uma meia-culpa, né? Ele diz: o irmão Paulo, escrevendo pontos difíceis, né, de difícil interpretação, né, possibilitou a má interpretação dos indultos. Quer dizer, é como se ele estivesse fazendo uma meia-culpa e falando dele mesmo, né? Eu acredito que Atos capítulo 15 chegou na Poiort como uma porta que se abriu para entender que é possível estar em Cristo respeitando o ambiente, a cultura e as tradições de cada grupo. Com a incompatibilidade de alguns pastores com a antiga organização, cada pastor pediu seu desligamento e seguiram com as suas igrejas independentes. Depois de aproximadamente um ano, o pastor Elielbert Falcão recebeu a visita do pastor José Paulo Pereira, que lhe trouxe a proposta de uma reestruturação da Conior. Foi então que o pastor Elielbert Falcão fez a proposta da adequação de uma nova ideia, tornando a Conior em uma associação onde as igrejas filiadas pudessem exercer suas autonomias. Diante de tão grande desafio, o pastor Elielbert entendeu que, pelo fato de ter sido ordenado recentemente, ele não reuniria experiências suficientes para liderar um projeto tão complexo. Diante de tamanho dilema, o pastor Elielbert procurou o pastor Luiz Fernando com a intenção de passar o mesmo a responsabilidade de liderar o projeto. Bem, estando nós da Igreja Comendador Soares congregando sós, né? Então o pastor Elielbert Falcão me fez um convite para que eu fosse num congresso, né, em Piabetá. E parece que foi o segundo evento que teve da Conior. E chegando ali, né, o ambiente já demonstrava, né, que a coisa seria muito propícia, né, seria muito boa, seria muito forte. E eu senti, né, um impacto muito grande, né? Foram alguns obreiros também comigo, e a partir dali então nós começamos, né, a manter, né, essa comunhão, esse vínculo, né, de estarmos juntos, de estarmos trabalhando junto, e foi bênção, né? Foi bênção ali aquele trabalho, né, ainda sobre, né, a Conior, né? Mas algo muito importante mesmo, muito interessante, né, que nos trouxe um despertamento espiritual muito bom. Eu estava muito animado com tudo aquilo. Porém,
eu estava um pouco receoso. Por quê? Porque no contexto da obra da restauração, o pastor, para ser líder, ele tem que ser maduro. E ser maduro é ser idoso, né? é ser velho. Então aquilo acabou produzindo em mim uma insegurança muito grande. Eu fiquei muito inseguro porque a gente acaba sendo atingido por essas culturas, né? A gente acaba sendo fruto do meio, né? A gente absorve tudo aquilo que o meio ele ensina. E eu fiquei muito inseguro naquele momento. Eu não conseguia buscar em mim aquilo que a gente chama de coragem, né? Para assumir aquela responsabilidade naquele momento. Foi então que o pastor Luiz Fernando Máximo Silvério olhou para mim e disse assim: Pastor Elielbert, foi o Espírito Santo que colocou esse projeto no seu coração. Se ele colocou esse projeto no seu coração, é porque você tem capacidade. E a gente não está aqui para questionar o Espírito Santo. Nós acreditamos em você e temos certeza que você tem a maturidade para colocar esse projeto da Apoiorte em ação. Vamos para frente, eu estou com você. Pode contar comigo. Nosso Deus, como dizem os nossos irmãos mineiros, né, que eu assim, tenho um grande amor, um grande afeto, um grande respeito, né, por todas ali as nossas igrejas em Minas Gerais. O pastor Elielbert Falcão, eu conheci ainda muito jovem, na tenra idade. Então ele me faz lembrar, sabe, alguns eventos que tivemos juntos, né, quando nós estávamos escrevendo jornal para a nossa antiga convenção, né, as revistas, né? Me lembro uma certa feita em Piabetá, o evento, né, da internet, né, o computador, ainda era coisa assim, sabe, meio devagar, meio difícil, né, em determinadas situações. Mas me lembro que na casa dele, né, em Piabetá, ele tinha um computador com internet, e eu saía lá de Comendador Soares, a gente sempre dialogando, né, e para fazermos trabalho, para ali juntos, né, colocarmos as nossas ideias, né, para fora, né, e às vezes almoçava com ele, né, e o tempo foi passando, né, então surgiu, né, esta oportunidade aí, né, sairmos, né, da antiga convenção que estávamos, né, e ficarmos só. Depois veio o trabalho da CONEOR, né, veio a Apoiorte, e ele me falou: pastor, eu sou muito jovem ainda, as pessoas elas não vão olhar para mim, né, com aquele olhar que olharia para o Senhor. Né? Então, pastor, eu gostaria que você fosse o presidente da associação. Então eu disse para ele, falei: pastor Elielbert, Deus tem colocado este negócio no teu coração. O Espírito Santo de Deus tem te vocacionado e te direcionado, né, para este negócio. Então o negócio é contigo, não é comigo. Né? Pode ter certeza, né, que eu estarei junto com você, te apoiando, né, naquilo que for necessário, naquilo que for preciso, assim como estamos hoje juntos, né? E tenho visto, né, que Deus tem direcionado ele nesta direção. Até determinada época, né, um dos pastores amigo, né, ele falou assim: pastor Luiz Fernando, eu não concordo muito, né, com esse negócio de tira presidente, bota presidente. Ora, se Deus colocou o pastor Elielbert Falcão lá, por que a gente fica fazendo eleição todo ano, ou de 2 em 2 anos, ou de 3 em 3 anos, né, para ter um outro presidente? Né, foi um pastor muito amigo, um pastor conhecido, um pastor que eu tenho um bom relacionamento com ele, chegou perto de mim e falou isso. Né, então eu falei verdadeiramente, tanto que, né, nós estamos aí atravessando aí nesses dias, momentos aí, às vezes dificuldades, às vezes também momentos, né, de prosperidade, mas o Senhor tem dado graça ao nosso pastor Elielbert Falcão, nosso presidente da Apoiorte, e aí as coisas têm fluído, né, de uma maneira muito dinâmica, né, de uma maneira muito, sabe, boa, né? E nós podemos ver a proatividade do nosso pastor. Uma hora ele procura ajudar um, outra hora procura ajudar outro, uma hora Deus direciona para ele para um canto, outra hora para o outro.
E ainda embora que às vezes a saúde debilitada, né, mas ele não tem olhado, né, ele não tem olhado nessa direção, mas ele tem olhado sim na direção que o Espírito Santo de Deus está dando a ele, né? Então isto é maravilhoso e é uma das alegrias, né, que Deus nos proporciona nesta convenção tão maravilhosa, nesta Apoiorte. Então, o Elielbert, apesar de ser muito novo na época, tem 16 anos, ele já tinha as características de um líder. Já era um líder. Ele já era evangelista com 16 anos e assumiu uma congregação, né, em Piabetá com 16 anos de idade. Então, mesmo sendo novo hoje, o pastor Elielbert tem 43 anos, isso, 43 anos. Mesmo sendo muito novo, ele já tem uma ampla experiência. Já como liderança. E isso chamou a atenção de todos, né? Era uma coisa que chamava a atenção. Um adolescente assumir uma igreja com mais de 50 membros. Então, realmente foi algo assim, impactante, né? Algo impactante, algo que já chamava a atenção. A figura do pastor Luiz Fernando e do pastor Elielbert juntas, liderando a Apoiorte, o pastor Elielbert diante da associação e o pastor Luiz Fernando diante da Ordem de Pastores, isso para nós foi uma visão futura, tanto presente quanto futura, de um começo de excelência, um começo de grandeza, porque foi possível ali conjugar a jovialidade do pastor Elielbert. Eu creio que todos entendem, quando eu falar jovialidade, vão entender que é jovem mesmo, né? Bem jovem, muito jovem. Do pastor Elielbert e também a sua energia, a sua sabedoria, o quanto ele era, a sua facilidade de se articular no meio da obra de restauração, dos pastores, e a figura do pastor Luiz Fernando, um homem, apesar de simples, mas com muita maturidade, com muita experiência, muita sabedoria. Então, essa coesão proporcionou para o contexto de obra de restauração uma alavanca de crescimento, um início, um start que nós precisávamos naquele momento ali para vermos o meio da obra de restauração aparecer sem se perder, crescer sem se perder, sem perder a identidade, porque tínhamos ali duas figuras de uma interferência bíblica, teológica, espiritual, no nosso meio, que poderia e conseguiu produzir isso para todos nós. A figura do pastor Luiz Fernando foi fundamental porque ele era aquela figura emblemática da experiência, né? Se o pastor Elielbert era um jovem pastor, ele estava sendo apoiado por um pastor que tinha uma história muito consolidada dentro desse contexto de convenção, né? Então a figura do pastor Luiz acabou sendo um elemento vital na vinda dessas igrejas, né? Além da igreja em Comendador Soares, a igreja em Vila Bela Vista, a igreja em Edson Passos, né? A igreja em Piabetá, né? Além da igreja em Suruí, né? Que naquele momento foi a nossa sede, né? Porque veio de lá, né? A origem da Convenção Nacional. Acabou sendo a partir desse incentivo do pastor Luiz Fernando que a gente conseguiu se estruturar como uma convenção emergente que surgia naquele momento. Daí então, esse foi um dos primeiros passos da Associação de Pastores, Obreiros e Igrejas na obra da restauração. A gente acabou se sentindo seguro com a figura desse homem de Deus, que é o pastor Luiz Fernando.
A ideia da Associação de Pastores, ela não foi uma ideia de sempre, muito pelo contrário. Nós começamos como convenção nacional, mas como a gente percebeu que a convenção nacional ela tinha a mesma plataforma daquela convenção antiga, e esses pastores que nós já mencionamos o nome, né? Lá no início, pastor Luiz Fernando, pastor Wellington, pastor Daniel Leite, nós entendemos que não havia nenhuma barreira e nenhuma contraproposta em torno dessa nossa visão de associação. Então, com a chegada desses pastores, né, com o ajuntamento desses pastores e com a chegada de outros pastores que vieram de outras convenções para se unir com a gente unimos o útil ao agradável. Colocamos todo mundo na mesa e começamos a colocar em prática, a organizar tudo aquilo que nós queríamos lá atrás, colocamos no presente e conseguimos dar corpo àquela ideia antiga de associação. A Apoiorte estava muito popular nesse ano de 2010 na internet, onde tive o primeiro acesso e passei a conhecer. A igreja do qual sou pastor, a igreja em Costa Barros, uma igreja apesar de estar militante na obra em restauração há muitos anos, mas ainda não era uma igreja convencionada. E nós nos interessamos em investigar, em procurar saber, e acabamos tendo, em comunicação inclusive com o atual presidente, pastor Léo de Falcão, de comunicarmos e de começarmos a saber um pouco mais sobre a associação. E, consequentemente, tivemos a primeira participação de um evento nacional no Piabetá Tênis Clube, onde eu fui com um obreiro ou dois. Gostamos muito, foi uma participação muito significativa para nós. Em seguida, no mesmo ano de 2010, tivemos outra participação, um outro evento nacional, e aí eu fui com um corpo de obreiros, um grupo de obreiros maiores, onde também gostamos muito. E aí, consequentemente, nós tivemos uma assembleia com a igreja, porque vimos uma similaridade de propósitos, de objetivos, e decidimos, sim, estarmos filiados, e graças a Deus estamos hoje há mais de 10 anos juntos caminhando nessa associação de pastores. Eu acho que por volta do ano 2007, nós tínhamos uma convenção, o nome Ordem dos Ministros, a qual eu era o líder. E através dessa convenção conheci o pastor Elialto lá em Piabetá. E ele pretendendo criar uma associação, então começou a fazer o ajuntamento com os pastores, marcamos uma reunião lá em Suruí, na igreja do pastor Paulo, e ali estivemos reunidos com alguns pastores, ali encontrava o pastor Nilton, o pastor José Carlos, José Cláudio, eu e outros pastores que eu não me lembro agora, e ali começamos a movimentar, a criar a associação. Aí gostei da proposta da pastor Elialto, da associação, trouxe para a igreja que está em Cabo Sul, a igreja acatou, apoiou, eu fiz a apresentação, fiz a ata, apresentei a Apoiorte e começamos aí a formar as igrejas na Apoiorte. Daí partimos lá para o Espírito Santo, fomos visitando Marataí e outros, Guarapari, fomos levantando as igrejas, daí fomos até o sul, onde estamos hoje a Apoiorte na posição que está. Eu e o pastor Léo, nós rodava por esse Brasil afora aí, anunciando a Apoiorte. Como eu fiz parte da diretoria executiva, acompanhei o crescimento da Apoiorte. Eu pastoreava a igreja de Capivari e a igreja da Taquara. Na época, conheci através do pastor Lício. Fui fazer uma visita lá e trouxe a notícia do trabalho lá, do movimento. E era um movimento bom, os trabalhos. E então eu fiquei animado. Fiquei animado para poder vir fazer uma visita lá, a Apoiorte. E nessa visita que eu fui fazer a Apoiorte, eu visitei e vi o trabalho, gostei do trabalho e
permaneci, fiquei até hoje, com a igreja de Capivari, na época, e com a igreja da Taquara. Um sentimento que eu tive quando eu me filiei ao Apoiorte foi... eu me encontrei assim, segurança, né? E vi assim, uma associação diferente das outras. Dou um exemplo, no nosso meio a gente falamos associação, né? Nas passadas as pessoas falavam convenções. Na realidade nós somos mais uma associação do que uma convenção. Por quê? Porque os associados têm voz, né? Os associados conseguem ser ouvidos. E nós vivíamos os tempos passados, parecia que os pastores eram senhores feudal, né? Eles pareciam patronos, dono da igreja, dono da convenção. E na Apoiorte nós vivemos vimos a diferença de uma associação para as outras convenções. Por quê? Porque as outras convenções parecia que a convenção era uma matriz e as igrejas eram congregações. O que acontecia? O pastor local, ele não tinha voz, ele não era... na Apoiorte nós somos autônomos, as igrejas filiadas é autônomo. Elas decidem e fazem, ainda que eu sempre tenho o hábito de falar que nós podemos inovarmos na igreja sem mudarmos os marcos da igreja. É possível a gente fazer várias mudanças sem mudar no marco da igreja. E hoje eu vejo a Apoiorte nesse caminho. Sim, nos sentimos felizes, né, em fazer parte da Apoiorte, por tudo, né, que nós temos vivido nesses anos. A nossa igreja, ela se sente privilegiada com os eventos, com as inovações, né, que tem dado assim, a nossa igreja num dinamismo maior. Sentimos também que durante os nossos eventos, né, as nossas reuniões, elas são produtivas, elas têm assim, uma performance, né, que nós podemos dizer que é extraordinária, né, em se tratando, né, de restauração, da obra da restauração. Porque nós pensávamos anteriormente que era só olhar para aquela direção, mas depois descobrimos, né, que à nossa frente tem várias direções, né, e que nós temos um alvo, temos um objetivo, temos um foco, né? Então, em olhando todas essas direções, vemos como uma árvore, né, com bastante frutos e que nós podemos colher muitas coisas boas, né, para o futuro aí, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né, e para o crescimento da obra da restauração. Naquele momento, algumas coisas começaram a acontecer que nós não tivemos como não entender que não era o Espírito Santo em nosso favor. Porque nós já tínhamos algumas experiências na outra convenção, como elaboração de texto para revistas de escolas dominicais. Nós trabalhamos muito na construção de jornais, né? Trabalhamos ativamente, participamos mesmo, né? E a gente conseguiu trazer tudo isso para o contexto da Apoiorte por conta da experiência que a gente tinha adquirido lá atrás, né? Foi quando nós, junto ao pastor Wellington Antunes, criamos e formalizamos a criação da revista para a Escola Bíblica Dominical, Fundamento Cristão, que surgiu na cabeça do pastor Wellington. Tanto o nome quanto a aplicação pedagógica, a maneira didática de se lidar com todo o conteúdo da obra, né? Outra coisa que marcou muito também foram os informativos periódicos que a gente lançava naquele momento. O nosso jornal da obra, naquele momento, foi um ponto de partida, né? Todo mundo começou a adquirir em vários estados, né? A gente enviava pelo correio, né? Começamos a distribuir, né? E foi uma edição muito bem feita, foi muito profissional aquele jornal da obra, foi muito bacana. E uma outra coisa muito surpreendente também foi a visitação do nosso site.
O nosso site, o site da Apoiorte naquele momento, o www.apoiorte.com, era o site mais visitado da obra. Todo mundo entrava ali para saber o que estava acontecendo com aquela nova sigla, com aquele povo diferente que estava surgindo no contexto da obra. Então a gente imaginava, naquele momento, que as coisas não podiam melhorar, né? Que já tínhamos chegado, já tínhamos atingido o ponto ápice do crescimento, né? E de tudo aquilo que a gente tinha evidenciado lá atrás. Até que o Espírito Santo, mais uma vez, nos surpreendeu. Foi quando a CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, eles publicaram um dicionário chamado Dicionário do Movimento Pentecostal. E nesse histórico de todas as denominações pentecostais do Brasil, eles contaram, fizeram um sucinto da história da obra. E adivinha qual foi a convenção que eles usaram para representar a obra no Brasil? A Apoiorte. Então, foi um reconhecimento muito importante. Nós ficamos assim, sem saber o que estava acontecendo. Foi quando, na página 380, né, o pastor Isael de Araújo, né, nos honrou a Apoiorte e todos os nossos pastores com aquela menção do nome da Apoiorte na página 380. E hoje, o Dicionário do Movimento Pentecostal é distribuído em todo o mundo e lá está a Apoiorte representando a obra da restauração no Brasil. Escrito por Isael de Araújo, a obra traz todo um histórico sobre o movimento pentecostal. A Apoiorte teve a honra de representar a obra de restauração no Brasil, conteúdo que pode ser lido na página 380 do exemplar. O interessante é que o autor reconhece que o processo de restauração, na verdade, não é uma denominação, e sim um movimento, um caminho de volta aos primórdios da Igreja. O nível de maturidade dos pastores naquele momento era muito elevado. Nós conseguimos conscientizar os pastores que era possível ser filiado a uma convenção sem perder a soberania local da igreja. E todo mundo entendeu e de certa forma, ficou muito confortável, né? Porque o maior medo hoje de um pastor filiar à igreja é perder a soberania da igreja. E aquilo, naquele momento, era um sentimento muito patológico. Nós conseguimos entender, conseguimos receber, né? Conseguimos entender que aquele era o nosso momento, contudo, né? Por conta da cultura dentro da obra, começaram a surgir os efeitos colaterais. Uma das coisas que foi difícil de ajustar foi a questão do pão da ceia. Porque lá atrás, né? A primeira motivação que dividiu a obra no Brasil foi a questão do pão, né? Existe igreja que ministravam a Santa Ceia com pão, água e farinha, igrejas que ministravam a ceia com pão, azeite e sal, né? Isso é muito difícil até hoje trabalhar com tudo isso, porque algumas igrejas têm essa questão do pão como profissão de fé. Aí tem a questão de profecia, que o Senhor falou, aquela coisa toda. Tem a questão teológica, né? De que Jesus usou para celebrar a ceia. Ele usou o pão da Páscoa, né? Porque o Senhor Jesus chamou os discípulos para comer a Páscoa, né? E tem a questão histórica da própria obra, né? Que o Senhor falou, aquela coisa toda, é o sal do concerto, o azeite da unção. E foi muito difícil trabalhar com tudo isso. Foi um conflito muito intenso no nosso meio, que como a ideia da Apoiorte e das igrejas soberanas se encaixou no coração dos pastores e o nosso ambiente era muito gostoso, a gente conseguiu superar tudo isso e hoje a gente leva isso numa boa. O artigo 6º do nosso estatuto, infelizmente, ele foi muito mal entendido, muito mal interpretado
por alguns dos líderes que tivemos na nossa associação. Pois esse artigo 6º do nosso estatuto, ele fala da autonomia da igreja, ou seja, de que a igreja filiada a uma associação, a Apoiorte, não é uma igreja que seria regida pelo presidente, que faria e deixaria de fazer em relação à igreja. Mas isso foi muito mal interpretado por alguns líderes que até entenderam que isso significaria uma associação sincretista, uma associação misturada com muitas coisas, com muitas doutrinas, que não são as doutrinas fundamentadas nas Escrituras e respeitadas pelas igrejas que militam em obra de restauração. Daí, em nosso mandato, tivemos o desafio, podemos dizer assim, aos 47 minutos do segundo tempo, no final do mandato, de fazer uma convocação para um credo, um concílio, para definirmos melhor o nosso credo religioso, onde definimos aquilo que cremos, segundo a Escritura, e até para esclarecer melhor esse 6º artigo do nosso estatuto. O que, graças a Deus, hoje a associação tem muito bem definida o seu credo, suas doutrinas, e esclarecendo melhor o que significava e significa a autonomia de uma igreja, conforme as Escrituras nos ensinam, porém dentro de um contexto de uma associação que milita em obra de restauração. Eu me recordo que eu fui convidado pela diretoria da Apoiorte para poder mediar em um concílio teológico uma questão que envolvia principalmente envolvia o artigo 6º do nosso estatuto, que inclusive há pouco tempo foi melhorado em uma última assembleia que nós tivemos, por conta da sua interpretação, devido à autonomia das igrejas, à soberania das igrejas. E isso fez com que algumas mentes pensassem que qualquer interpretação ou qualquer visão teológica poderia ser utilizada e a Apoiorte não poderia interferir. Então, o concílio teológico, devido a essas desavenças, esses desvios, o concílio teológico, ele tratou disso, ele abordou esses assuntos, ele formulou o credo teológico da Apoiorte, que, além de bíblico, ele é muito envolvente no sentido do contexto histórico da obra de restauração, e para as igrejas da Apoiorte, esse concílio padronizou, ele trouxe um padrão da visão bíblica e, por que não dizer também, até mesmo doutrinária das igrejas em obra de restauração. Enfim, chegou o momento de nós realizarmos o nosso sonho, que foi o sonho da construção da pasta da Ordem de Pastores. Nós tivemos naquele momento a oportunidade de trazer uma gestão participativa, né? De trabalhar junto com o presidente da convenção, junto com a gestão da Ordem de Pastores, discutir ideias juntos, né? Votar, trazer outros pensamentos, trazer outros pastores para participar da gestão, e foi muito bom. Foi então que o nome do pastor Luiz Fernando surgiu com muita suavidade. Foi nesse momento que a gente conseguiu trazer para a Apoiorte uma gestão diferente, né? Uma ideia diferente, uma ideia mais participativa e uma convenção mais democrática, com a força da juventude, que era o pastor Elbert, e a experiência do pastor Luiz Fernando. Unimos o útil e o agradável e conseguimos fazer um contexto muito bacana. Bom, então, nesse período, né, o pastor Elbert sempre foi a gente sempre viu nele uma forte liderança, isso desde cedo. E em relação à Ordem de Pastores, o pastor Luiz Fernando sempre foi aquele pastor equilibrado, né? Desde a outra convenção, sempre ali apagando incêndios, um pastor assim muito experiente, e isso veio como um complemento. Pastor Elbert com uma forte liderança e o pastor Luiz Fernando com um pastor equilibrado.
E foi a união perfeita. Eu também queria trazer a fala, né? Foi quando o pastor Luiz Fernando estava como presidente da ordem. Isso aproximadamente quase 10 anos atrás. E o pastor presidente, o pastor Elielbert Falcão, bem jovem, né? Como presidente da Apoiorte. Eu vi a Apoiorte começar a desenvolver ali. Porque, na realidade, a Ordem de Pastores ela é a engrenagem da associação. Não é? Ela tem que andar junto com a associação. E o pastor Luiz Fernando, ele nos trouxe ali a sua experiência. Somou ali a força da juventude com a experiência. Então ficou ali bem dosado, né? Como que se a ordem e a Apoiorte, a associação, com o pastor Elielbert na presidência e o pastor Luiz Fernando na ordem de pastores. Foi uma coisa que foi o início de tudo. Eu acho que se nós chegamos hoje aonde nós chegamos, é porque na gestão desses dois, foi na época que nós começamos a dar um salto para o nosso crescimento da Apoiorte. Hoje, honrosamente, estou no meu segundo mandato na presidência da Ordem de Pastores. Privilégio e alegria que os nossos pastores me concederam mais uma vez. E hoje eu posso dizer que maduros, mais adultos, mais experientes, podemos fazer mudanças muito significativas em temas e temáticas relacionados ao nosso estatuto, relacionado ao nosso regimento interno e ao nosso contexto, né, de obra em restauração e da Associação de Pastores e Obreiros de Igrejas em Obra de Restauração, que é a nossa Apoiorte. Por isso hoje eu muito alegre nessa oportunidade, mas também podendo constatar o crescimento da nossa associação, dos nossos pastores, dos nossos ministros, principalmente nas mudanças necessárias que foram precisas, né, ser feitas dentro do nosso contexto. O pastor Elielbert construiu muito bem a imagem da Apoiorte a partir da mídia, da internet, do site, de maneira que quando assumimos a presidência da associação, tive a missão de manter essa imagem, essa boa imagem, esse bom marketing da associação. E por isso tivemos a oportunidade de criar ainda de modo embriório, ainda de modo iniciativo, mas conseguimos criar o departamento de comunicação da associação, da Apoiorte, com os jovens Kelvin Mateus e Kevin Joab. Todavia, infelizmente, nós tivemos um grande desafio, que foi um hacker que, infelizmente, fez nos perder todo o documentário, todo o registro, todo o histórico, inclusive de uma associação que está em crescimento, estava já em crescimento. Todavia, eu posso dizer que não há nenhum desafio que não possa se tornar uma oportunidade de superação, uma oportunidade de crescimento. E apesar de todo o mal que isso nos fez, mas nós conseguimos superar, conseguimos nos reconstruir e hoje, e podemos dizer para a glória de Deus, apesar de toda a tristeza, de toda a situação constrangedora, ruim, que nos deixou sem chão na situação, no contexto, nós conseguimos reconstruir a nossa comunicação hoje, profissional, bem visualizada, com uma nova estrutura e com novos conteúdos e, de certa forma, podemos dizer, para a glória de Deus. Na época da transição do marketing da Apoiorte, a gente tinha talvez o maior conteúdo
do movimento restauracionista na internet, né? A gente tinha mais fotos, mais vídeos, alguns depoimentos de pessoas marcantes, como o próprio pastor Elmir Guimarães Maia, que a gente conseguiu... Aliás, foi a única coisa que a gente conseguiu recuperar daqueles nossos documentos que a gente tinha antigamente. E depois foi muito complicado, porque nós sofremos um ataque hacker, onde perdemos tudo. A gente ficou praticamente zerado de conteúdo, perdemos alguns depoimentos, algum documento onde se relatava declaração de posse do pastor Lielbert, que eu fui o primeiro presidente, depois a declaração de posse do pastor Adriano Moreira. Então perdemos muita coisa, e foi muito complicado a gente começar do zero. Foi muito complicado a gente resgatar. Aliás, a gente não resgatou o que perdemos. A única coisa que a gente tinha guardado no arquivo foi a entrevista do pastor Elmir Guimarães, que pela graça de Deus a gente guardou e graças a Deus a gente conseguiu recuperar uma coisa muito importante para nós. No início do departamento de comunicação, nós estávamos praticamente começando do zero. Perdemos muitas coisas com o ataque hacker que houve e nós tivemos que na internet e nas redes sociais começar bem devagar, de forma bem lenta, para alcançar o progresso que nós temos hoje. Nós tivemos uma dificuldade no que diz respeito a logo, a identidade visual. Nós tínhamos uma média de 15 a 16 anos, se eu não me engano, com a mesma logo, que as cores predominantes eram vermelho e branco. E hoje, com muito esforço, nosso trabalho, nós temos uma nova logo, uma nova identidade visual, que as cores predominantes são azul e laranja. E assim, nós conseguimos o crescimento cada vez mais do departamento de comunicação. Bom, graças a Deus está dando muito certo o trabalho da equipe de comunicação. Nós temos aí uma equipe formada pelo Brian, que é o fotógrafo, videomaker. Tem o Diácono Felipe, que é o produtor e diretor aí das nossas produções. Temos a Kathleen Nascimento. Temos o evangelista Wallace, que fica aí no suporte do Facebook. Temos a irmã Mariana, que é o suporte do Instagram. A irmã Gabi, que é o suporte do 5º Distrito, 5º e 4º Distrito. Temos a irmã Patrícia. E, por fim, todo o apoio do nosso presidente, pastor presidente Elielbert Falcão, que nos dá todo apoio, que nos dá todo aquele conselho, aquele suporte mesmo, aquele apoio moral que ele sempre dá, sempre deu em todos os departamentos. Salmo de número 103, que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Meus queridos, esse salmo é o salmo de autoria de Davi. Davi, que desde a sua adolescência, foi um jovem que tinha uma intimidade com Deus, um jovem que foi um instrumento de Deus, um jovem que tocava e tangia a harpa, como diz a palavra, e o espírito mau que estava sobre Saul, por permissão de Deus, saía. Se eu fosse continuar falando de Davi aqui, eu ficaria por um bom tempo. Davi trouxe para nós vários exemplos de agradecimento. Mas olha que coisa interessante, bendize, ó minha alma. O que significa bendizer? Bendizer significa enaltecer. Bendizer significa agradecer, dar graças por um bem recebido. O versículo 2 ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Se a gente passar aqui a manhã inteira agradecendo e passarmos a semana inteira, se ficássemos aqui um ano inteiro, não seria suficiente, queridos, para poder suprir aquilo que nós recebemos, que foi a salvação das nossas almas. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Isaías 53 vai dizer o seguinte, que Ele levou sobre si
todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Esse é o bem maior, a salvação. Ele tomou o nosso lugar, por isso nós hoje estamos aqui. Eu me lembro de um texto lá do livro de Tessalonicenses. Paulo escreve à igreja de Tessalônica, capítulo 5, versículo 18. Ele diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Significa dizer que eu preciso agradecer por aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. É no momento em que nós recebemos uma bênção, uma vitória, mas é também no momento de uma enfermidade. O texto é bem claro: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, amados, sejamos agradecidos durante toda a nossa vida ao Senhor. Vou repetir, por mais que ficássemos aqui durante muito tempo agradecendo, ainda ficaríamos devendo agradecimento por tudo que Ele fez por nós. E o bem maior, que é a salvação das nossas almas. Que Deus abençoe a todos. Bendize, ó minha alma, Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas da Tua morada, os céus numa noite estrelada. Bendize, ó minha alma, Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas da Tua morada, os céus numa noite estrelada. A Tua casa se ergue sobre as nuvens, Deus vai ligeiro nas asas do vento e pinta multicor no pensamento. Momento, tempo, intento te adorar. A Tua casa se ergue sobre as nuvens, Deus vai ligeiro nas asas do vento e pinta multicor no pensamento. Momento, tempo, intento te adorar. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e toda a minha vida proclame o seu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, para sempre penhorada ao seu imenso amor. Bendize, ó minha alma, o Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso. A mensagem da restauração da igreja não se restringe a um grupo específico. É um convite para todos que desejam voltar ao seu estado de origem,
onde o amor, o perdão e o enxugar das lágrimas do próximo eram tidos como coisas necessárias para a comunhão. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão a essas coisas necessárias. Atos 15, 28. Fiquem na paz. Eu sou o pastor Moisés Carvalho da Costa, sou o segundo tesoureiro da Executiva Nacional. Eu sou o Apoiorte hoje. O pendão da Apoiorte, esperança vem mostrar, símbolo algum. Minhas saudações a todos os pastores e obreiros da Apoiorte News. Eu sou o pastor Joventino. Eu sou o pastor da igreja em Barra Mares, Vila Velha, Espírito Santo. Eu sou Apoiorte. E a minha saudação a todos. Nós somos todos Apoiorte. Pavilhão da justiça e unidade no amor. O seu símbolo. Sou o pastor Cristiano Gomes, pastor da igreja no Parque Capivari. Somos todos Apoiorte hoje. Com alegria crescerá, com orgulho e retidão, o evangelho anunciar. Seu registro com efeito sou o pastor Carlos Roberto do Prado, presidente da igreja em Itaperuna. Eu sou Apoiorte hoje. Seu aceno traz a força, a alegria em seu favor. Pavilhão da justiça e unidade no amor. O seu símbolo reflete a coragem com vigor. Nossos filhos em sua fórmula, com alegria crescerão. Muito prazer. Falar dessa irmandade querida, dinâmica, amorosa, né? Que Deus abençoe. E eu sou Apoiorte. Nas conquistas da Apoiorte, seu bastão se erguerá em reflexo e brilho imenso do eterno Deus. Eu sou o pastor Edivaldo Cuba da Silva, pastor vice-presidente da igreja de Itaperuna. Eu sou Apoiorte hoje. E prazer na corrida com a esperança, a vitória Jesus, irmãos, aqui quem está falando é o pastor Arthur Oliveira da Silva, sou pastor da igreja cristã em Curicica e nós somos Apoiorte hoje. O seu símbolo reflete a coragem com vigor. A paz seja Jesus. Eu sou o pastor Carlos Alberto, igreja do Sul. Sou o pastor da igreja que está em Barreiro. Eu sou Apoiorte hoje. Com orgulho e retidão, o evangelho anunciar. Pavilhão da justiça e unidade. Shalom, eu sou o pastor Biraci, primeiro tesoureiro da Apoiorte, pastor da igreja em Senador Camará.
eu sou apoiote hoje. Shalom!